A batalha começa por aqui. Da maneira como você pensa, dita a maneira como você também vai viver. Se você crer errado, você viverá de maneira errada. E por isso, em Efésios capítulo 6, versículo 17, é necessário você usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora pode surgir a pergunta de muitos de vocês: Mateus, como é que eu posso agir para defender a fé de maneira inteligente? Que tipo de abordagem eu preciso utilizar para falar a respeito de Cristo Jesus no ambiente escolar, no ambiente universitário, no ambiente de trabalho? Existem duas abordagens: a abordagem interna e a abordagem externa. A abordagem interna é aquela que envolve as seitas e as heresias, como muitas vezes vocês vão encontrar diversos livros falando a respeito de diversas seitas, como Testemunhas de Jeová, Sechonoe, Mormonismo, entre outras coisas. Mas tem um aspecto externo, que é o aspecto de defender a fé cristã de pessoas ateístas, de pessoas que lutam para suprimir a vida cristã. Quando nós falamos disso e voltamos à história da igreja, nós vamos perceber de uma maneira muito clara que existia um grupo chamado de pais apologistas e pais polemistas na história da igreja. Os pais apologistas é aqueles que defendem o direito do cristão existir, que é justamente a abordagem que nós estamos tendo neste curso. E existem os pais polemistas, que são aqueles que defendem a ortodoxia cristã de seitas e de heresias. Nos pais apologistas nós vamos encontrar o nome do Justino Mártir, que viveu por volta do século II depois de Cristo, onde Justino enfatizava que a fé poderia ser muito bem relacionada com a razão. Você pode explicar a sua fé de maneira racional, de maneira inteligente. É bem verdade que em alguns aspectos a razão não vai poder explicar a fé. E aí você vai ter que confiar plenamente na ação soberana de Deus. Mas há momentos em que você pode explicar a sua fé, o conjunto de crenças que você carrega no seu coração e no seu intelecto, de maneira racional. Porque, como diziam os reformadores, toda a verdade é verdade de Deus. Então eu posso discutir, como diversas vezes eu fiz, lá no ambiente universitário e também no ambiente escolar, onde eu pegava certas verdades de outras áreas, outros ramos do saber, para fundamentar um determinado ponto a fim de apresentar a fé cristã. Então, você vai pegar o Tertuliano criticando isso na história da igreja. Nós não precisamos de filosofia para explicar a teologia, para explicar a fé. Na verdade, Tertuliano argumentava o que tem a ver Jerusalém com Atenas. Ou seja, o que tem a ver a fé cristã com a filosofia grega? Nós não precisamos de argumentos pagãos ou instrumentos pagãos para utilizar, para explicar a nossa fé. Quando, na verdade, Santo Agostinho, por volta do século IV, chega e diz assim: não, se um mentiroso disser uma verdade, ela não se torna mentira simplesmente porque o mentiroso disse. A verdade continua sendo verdade até mesmo na boca do mentiroso. Então você pode utilizar, sim, argumentos que não partem das Sagradas Escrituras ou partem de outras pessoas, de outras crenças, desde que seja verdadeiro, para explicar a fé cristã. Como muitas vezes Agostinho fez e outros fizeram, como Justino Mártir, Arítides e outros grandes nomes da apologia cristã da história da igreja. Então, você vai observar que até mesmo o apóstolo Paulo se utiliza disso quando ele fala com Tito, lá em Creta, dizendo assim: olha, há um filósofo cretense que diz que eles são bestas preguiçosas. Então, o apóstolo Paulo está usando o argumento de um filósofo cretense para explicar uma determinada verdade. Quando você pega no Areópago, Atos, capítulo de número 17, onde Paulo faz o debate gigantesco com os epicureus e os estoicos, discípulos direto ali de Zenão, praticamente, Paulo vai usar argumentos filosóficos para explicar pontos teológicos da doutrina cristã. Na verdade, o termo ao Deus desconhecido é uma expressão de um filósofo que viveu há muitos anos antes do apóstolo Paulo, ali na cidade, ali na Europa, ali basicamente em Atenas. Então você vai ver que o próprio apóstolo Paulo está usando um argumento de um não cristão para explicar a fé cristã. Então eu posso usar um argumento filosófico
arqueológico, histórico, científico para explicar a fé cristã. Não há problema algum nisso. E existem alguns métodos a serem trabalhados aqui. Note bem, nós vimos que existe um argumento bíblico para a apologética, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Nós vimos aqui também que existem abordagens interna e externa. A interna envolve ali a defesa da fé, da ortodoxia contra citas e heresias, mas tem um aspecto externo que envolve ali a relação entre a fé e a razão, onde nós vamos usar a filosofia para explicar a teologia. E agora nós vamos ver os métodos. Existem vários métodos, mas eu quero frisar apenas 3 métodos que podemos utilizar no momento de nosso debate público em relação à fé. Tanto o debate público quanto o debate privado. O primeiro método é o método apologético, que nós chamamos de método clássico. Esse é um método que parte dos argumentos acerca da existência de Deus. E ele parte justamente das coisas criadas, daquilo que nós chamamos de teologia natural. Mateus, o que é teologia natural? Ela é uma demonstração ou afirmação da existência de Deus baseada na regularidade e complexidade do mundo natural, onde as pessoas vão analisar tudo o que existe no mundo, a complexidade do mundo, e perceber e chegar à conclusão de que aquilo ali não pode ter surgido, de um estouro, como dizem alguns evolucionistas. Eles vão explicar que o ser humano não surgiu do nada de uma evolução de determinados primatas, ou de uma classe de australopithecus, como afirmavam certos historiadores, para defender o evolucionismo. Nós vamos perceber de uma maneira clara que é tão complexo a formação do ser humano e do mundo como um todo, e vamos chegar à conclusão, a respeito de várias análises e investigações, de que o mundo e a criatura não puderam existir simplesmente do nada, que houve uma pessoa muito inteligente para nos trazer à existência. O resultado intelectual da tendência natural da mente humana para desejar ou ser inclinado em direção a Deus revela profundamente uma teologia natural. Alguém já dizia por volta do século IV, que era o Santo Agostinho, e também os irmãos Karamazov, o Dostoiévski, que vai dizer isso, que dentro do homem há um vazio que somente Deus pode preenchê-lo. Então, existe dentro da própria essência do homem um desejo pelo transcendente, pelo divino. Então, existe um anseio por conhecer algo que transcenda toda essa realidade existencial, algo metafísico. E isso nós dizemos que é Deus. E utilizamos desses argumentos da teologia natural no método clássico. Então, nós vamos usar aqui algumas evidências históricas que apontam a veracidade do cristianismo.